E aí, Parmeira? Boa pra quem? Boa pra nós, né? Finalmente aí classificados. Novamente aí podemos disputar uma semifinal de um torneio da Copa do Brasil. Para quem achou que ia ser só oba-oba, foi um jogo difícil, né? E foi dentro do esperado. Pior que foi realmente dentro do esperado, porque o Palmeiras chegou com mais de 10 desfalques, cara. Nós perdemos a conta de quantos desfalques foram. Muita molecada da base, coisa que inclusive é até estranho de se ver, né? É inimaginável a quantidade de jogadores da base que o Palmeiras usou hoje. Acho que você, como torcedor, nunca imaginou. De certo, não é uma circunstância convencional, né? Tudo por conta de uma pandemia e etc. Mas ainda assim, é bom a gente ver, como torcida, que todo aquele trabalho da categoria de base, o tratamento com os jogadores deu certo, né? Porque os jogadores corresponderam. Bom, o jogo foi 2-2, mas na real, embora eu compreendo que não goste nem um pouco de perder, que não goste de empatar, eu compreendo, mas ainda assim eu acho que não é motivo para alarde, porque era um jogo que já se esperava que fosse ter um ritmo um pouco mais ameno, né, por parte do Palmeiras no ataque, e tendo o agravante de que nós temos mais desfalques do que jogadores titulares, né. Vale salientar que a equipe do Ceará não é das melhores, mas ainda assim não é nenhum bobo. É um time que joga montadinho aí e, como observado por um jogo, demonstrou muita qualidade, demonstrou dignidade. É o time que estava ali para mostrar o pedigree. De fato, tem pedigree, é um trabalho realmente decente feito pelo técnico do Ferreira. E eles não deram moleza. Poderiam muito bem ter entrado com a perna bamba, com o corpo mole, né, por conta de uma apatia, de um resultado quase que certo do Palmeiras, mas ainda assim eles entraram buscando o resultado, mesmo depois de haver tomado 2 gols em casa, com um agregado de 5-0, eles continuaram tentando, e é o tipo de postura que se espera pelo futebol, né? Então, os jogadores demonstraram pedigree. E em momento algum se deixaram abater. A arbitragem foi um pouco confusa, foi um pouco complicada, pretendo não conversar a respeito disso. As atuações do Palmeiras também eu creio que não seja uma situação conveniente a salientar, mas Rafael Veiga é indiscutível, né? É um jogador que está numa fase iluminada e eu espero que assim continue, né? Há meses atrás nós víamos que ele entrava e nada conseguia fazer, né? Inclusive ele foi motivo de muita crítica por parte da torcida e é compreensível, né? Porque a crítica, desde que direcionada, né? E sopesada e muito bem feita, eu creio que é válida. Mas eu acho que inclusive fica a deixa aí para dar um conselho para a torcida que é o seguinte: há uns meses atrás o time estava completamente apático, com um trabalho bem mal desenvolvido. O time estava péssimo, nenhum dos jogadores estava bom. Então fica complicado você tracejar um parâmetro com todos os jogadores em baixa, porque a tendência é que a nota de corte venha por debaixo. Então, o jogador que é 10, ele cai para 7. O que é 5, cai para 3. Então, rola essa deformidade nos parâmetros. E é complicado você tracejar um parâmetro concreto em uma fase ruim, porque é generalizado, entende? Eu percebo que, de certa forma, nós fizemos isso, né, e com razão. De fato, os resultados não iam muito bem, o time não jogava bem, o time não entregava. Eu mesmo lembro que no final do Paulista ali, que o Veiga entrou, ele precisou ser acionado, ele entrou mal. Muitas das vezes ele errava cruzamento com a bola quicando, entende? Assim como o Marcos Rocha. Poxa, de certo era necessário que houvesse sim uma cobrança, mas nós não podemos sacramentar o futuro de um jogador em uma fase ruim. Ou pelo menos não de todos, entende? Porque de certo o Rony é ruim, em boa ou em má fase. Mas se o time inteiro tá para cima, o 7 se torna 9, o 5 se torna 7, o 3 se torna 6. Então, é mais ou menos isso que acontece no Palmeiras. A fase é tão boa que os jogadores que não rendiam tanto passam a render o que se esperava, e os jogadores que não rendiam passam a corresponder. Então, eu creio que seja esse o fenômeno que se passa com Rafael Veiga, ou que eventualmente poderia ter acontecido com o Borja, ou então que pode acontecer com o Gustavo Scarpa. O time em boa fase o jogador que é bom tende a puxar o outro consigo. E assim, a moral do clube, a moral do time no total se eleva. E eu espero que assim continue, né? Porque tá muito bom. O golaço do Veiga não precisa. Mano, dispensa a apresentação. Foi um puta de um golaço de letra, cara. Magnífico. O futebol bem jogado, o time mesmo desfalcado ainda assim foi contundente. O jogo não foi aquelas mil maravilhas, mas foi um jogo intenso, que foi proposto pelas duas equipes. As duas equipes aguerridas buscavam o resultado. Por mais que o Palmeiras tenha entregado um pouco a bola depois do primeiro gol, ainda assim, era de se esperar por conta da circunstância. Mas o bom é que nós novamente estamos numa semifinal, e dessa vez sem um Cruzeiro. Então, nossas chances de ir à final é significante. Eu acredito que nós podemos sim. Vale lembrar que é um jogo de cada vez,
e faltam só 4 jogos pro fim do campeonato, faltam 2 jogos para chegarmos à final, e jogo a jogo nós conseguimos. O time mostrou casca, o time se mostrou cascudo ao empatar com o Ceará fora de casa, tão desfalcado, quase com um time de categoria de base. E eu creio que não é sonhar distante, não é exagero algum nós acreditarmos no possível título ainda esse ano, inclusive a Libertadores. Então a Copa do Brasil é uma ótima oportunidade do Palmeiras aglomerar ali um pouco de dinheiro no caixa, né, que é um bom prêmio. Creio que atualmente esteja melhor que a Libertadores, inclusive. Claro que nível de marketing não tem comparação, mas agora é esperar o resultado dos próximos adversários, né, que jogam hoje, e ver se o Flamengo passa ou não, né? E aí, tá torcendo pra quem? Hein? Tá a fim de ver aquele seu amigo flamenguista calar a boca, finalmente? Poxa, eu acho que tem muito palmeirense que é São Paulino desde pequeno, hein? Aí, guys, passando pra avisar que enquanto eu editava o vídeo, o São Paulo deu outra goleada na mulambada. Então, enquanto eu edito esse vídeo, já sei qual é o resultado do próximo chaveamento. Então, os mulambos caíram e por goleada novamente. Enfim, senhores, eu creio que será mais isso mesmo. Hoje eu pretendia propor um vídeo um pouco menor, de menos de 10 minutos de preferência. O time se mostrou aí em uma ótima atmosfera, os jogadores estão comprometidos, o pessoalzinho da base está chegando, claro que nem todos estão indo bem. Aquele Marcelinho, por exemplo, não gostei da atuação dele hoje, mas eu creio que tenda a melhorar. Nós vamos precisar bastante do Aníbal, aparentemente, e aos poucos vai caminhando. Eu espero que seja um projeto de sucesso, eu realmente espero do fundo do meu coração. E que o Palmeiras venha garfar aí mais 1 ou 2 títulos de Copa, ou até mesmo Brasileirão. É isso aí, Palmeira. Tamo junto. Se você assistiu até aqui, deixa um like, se inscreve, comenta, compartilha, manda pros seus amigos. E comenta aqui embaixo se você tá torcendo pro São Paulo ou pro Flamengo passar. Eu seleciono sem adversário. Eu acho que talvez o São Paulo fosse mais propício. Nunca jogo ganho, mas assim, pensando estrategicamente falando, eu acho que o São Paulo seria um adversário mais palatável ao Palmeiras. Mas esse ano tá maluco, né? Sem contar que futebol é futebol. E palmeirense não canta vitória antes da hora. Tamo junto. Ah, isso aqui é só por efeito de curiosidade. Mas o adversário de hoje tinha algo peculiar, né? Motivo de respeito para nós todos, né? Eu particularmente venero a figura do Fernando Praz no Palmeiras. Não concordo com sua saída. Realmente fiquei muito chateado quando eu descobri que ele seria dispensado, né? Da forma como foi. Mas infelizmente o futebol é assim, né? Ele já chegava a uma certa idade, ele não queria parar de jogar, o que é compreensível, porque para o atleta isso é fundamental, isso é de suma importância. Muitas das vezes a vida do cara tá ali, aquilo que ele mais ama de fazer, então não é uma decisão fácil. E tocar nesse assunto é complicado, e se o cara não queria parar, a gente respeita. Mas hoje eu sou Palmeiras, né, ainda assim, e por mais que tenha esse tempero, por mais que tenha essa sensação gostosa de ver o Praz de novo, né, dessa vez infelizmente do outro lado da linha, ainda assim tem aquele respeito, né, mas eu sou palmeirense, né, e fico muito feliz pela classificação ainda assim. Mas jamais vai ser apagado a importância do Fernando Praz na história do Palmeiras. Jamais. E fica aí esse tributo a um dos goleiros que mais bem nos representou. Chegou em 2013, né, atuou na má, atuou na boa, e é exatamente esse o espírito palmeirense, certo? Se hoje nós vivemos dias de glória, anteriormente é mais do que evidente, nós sabemos o que é sofrer. E o Praz sofreu junto com a gente. Então fica esse tributo. Mas de qualquer forma, Palmeiras classificado, mais feliz ainda, e tamo junto. Que sejamos campeões. É isso aí, guys. Enquanto eu editava, o América Mineiro de Lisca doido simplesmente eliminou o Internacional. Então nós teremos Palmeiras e América Mineiro nas semifinais. Esse ano tá maluco?